Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi não conseguiu segurar as consequências de seu enfraquecimento espiritual e do seu pecado, os seus pecados. E nem você vai conseguir, ninguém. É uma bola de neve. Você tem que procurar evitar o pecado. 1 João, no capítulo 2, versículo 1. Estas coisas vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo, o justo. E vai ter que haver um processo de conserto, reparação, restauração, para que você receba o perdão. E depois ainda tem que lidar com as consequências do pecado nas outras pessoas e na sua consciência. Vai demorar. Apagar na sua mente a memória daquele pecado. E nas outras pessoas também. Elas não vão se esquecer fácil do seu pecado, que vai sempre ser lembrado. Você vai dizer, mas Deus já me perdoou. Mas as pessoas não vão se esquecer. E nem a sua memória, o seu subconsciente vai se esquecer também. Vai demorar a pagar as consequências de um pecado. Isso é um alerta para você não brincar com o pecado. A maioria dos crentes brinca com o pecado. Gostam de ficar em casa, faltar à reunião de igreja, nunca pregam o evangelho para ninguém, colados na televisão, gostam do mundão e acham que vão ser salvos assim, porque vão na igreja de vez em quando, porque já acreditaram em Jesus como seu único salvador pessoal. Eles creem que vão ser salvos assim, mas não vão. É bom a gente entender isso. Em pecado ninguém verá o Senhor. E sem santificação, sem se separar do mundo, ninguém verá o Senhor. Eu não creio em salvação para assistidor de novela. Não creio. E a pessoa gosta, se dedica, faz daquilo um paradigma, um compromisso naquela hora, estar ali na novela. Como uma pessoa dessa vai provar para Deus que é um servo de Deus, que está a serviço do Senhor? Ela está a serviço ali da carne dela, na frente de uma novela, encantada com as mentiras de Satanás ali. Eu estou citando um exemplo, mas há muitos crentes que gostam do mundo, faltam reunião, não leem a Bíblia, não têm compromisso de oração, de leitura da Bíblia todo dia. Muitos não são fiéis no dízimo, inventam desculpas e acham que vão ser salvos assim. Eu acho muito difícil. Mas nós temos um trato que é fundamental, é o pecado. Temos que manter nossas vestes limpas, purificar a nossa vida de cada pecado. E o Senhor nos ensinou o caminho. Reconheça, se arrependa, confesse o pecado. A Bíblia não manda pedir perdão, manda confessar o pecado. Confessar é dizer o pecado. A maioria tem vergonha. Eu não vou contar, eu não vou falar e tal. Meu irmão, você teve coragem de pecar, tem que ter coragem de confessar para receber o perdão. Se você não confessar, não vai receber o perdão. Ao confessar o pecado, você vai lembrar o que você fez e se prevenir para uma próxima vez. A confissão de pecados é didática. É você se prevenir para uma próxima vez. Mas Deus também permite que você veja as consequências do pecado para você poder entender quão grave foi você brincar com o pecado e acabar caindo. Quando a pessoa brinca com o pecado, acaba caindo. Quem brinca na beira da água vai acabar se molhando. E você brincando na beira da lama vai acabar se sujando. Isso é evidente. Você brincando com o pecado vai acabar caindo no pecado. E eu quero citar Davi. Davi, eu vou começar do fim.
começou a ver a situação se enrolar na sua família. Na verdade, ele não tinha uma família, ele tinha várias famílias e não se uniam. Era uma confusão terrível, filhos brigando com filhos, mulheres disputando posição com Davi. E no meio disso tudo apareceu uma donzela muito elegante, bonita, que saía desfilando, a Tamar. Tinha um corpo muito bonito, era toda muito bonita, roupas bonitas, caras, porque era filha do rei. E ela saía desfilando. Sabe o que ela conseguiu? Despertar os olhares lascivos do seu irmão Aminon. Ele meio desequilibrado emocionalmente, tudo culpa de Davi, que não educou filho nenhum. Depois do pecado com a Batseba, ele se arrependeu e foi educar o Salomão, o único filho que prestou em Davi. Mas o Aminon botou os olhos na Tamar e pegou a Tamar e estuprou a Tamar. A Tamar era muito ingênua, saiu sem conselho, não estava debaixo de autoridade de ninguém. Ela saiu botando no ventilador aquela situação. Ao invés de ela se calar, ela publicou, todo mundo ficou sabendo que ela foi estuprada. A situação ficou horrível para cima de Davi. Não conseguiu fazer nada. O Aminon ficou por aquilo mesmo, o Absalão acabou matando o Aminon, a situação ficou enrolada e dali por diante foi tudo muito ruim para Davi. Mas por que aconteceu isto? Porque Deus disse: meu servo, isso é consequência do seu pecado. Você se deu a liberdade de pegar a Batseba, que era esposa de outro, você adulterou com ela, depois quis enganar, mentir, dizer que o filho que ela estava para ter era do marido dela, depois você mandou matar o marido dela. Isso é uma sequência de pecados, um abismo chama outro abismo, um pecado chamando outro pecado, você tentando esconder, e eu não quero que esconda nada. Você fez em oculto, eu vou fazer com que a vergonha que você vá passar seja pública, todo mundo no país vai saber. Davi passou por tudo isso porque ele estava brincando com o pecado, adulterou com a Batseba, achou que não ia ter consequências e as consequências foram terríveis, danosas. Mas eu quero anteceder ainda ao pecado com a Batseba. Davi só pecou com a Batseba porque ele já estava mal espiritualmente, morno, acomodado. Ao invés de se consagrar, buscar a Deus, promover uma reunião com profetas, sacerdotes, pessoas espirituais para ele se renovar, isso é função do líder. O líder tem que sentir que a igreja está mal, o seu grupo, a sua célula, a congregação, seja lá o grupo que for, está mal espiritualmente. O líder se pôr a orar, a buscar a Deus, a consagrar a sua vida para despertar o povo. Mas quando o líder se acomoda, ao invés de fazer isso, ele vai passear, vai viajar, vai se divertir, vai fazer festa, vai comer churrasco aqui, vai passear acolá. O líder lidera um povo que vai mal espiritualmente e ele se dando a diversão, aos prazeres, à carne, aproveitar o mundo. Deus diz: não é assim. Você devia estar chorando, jejuando, clamando, pedindo misericórdia por causa dessas vidas, por quem você vai dar contas, meu servo. Você vai pagar por essas vidas que estão se perdendo, que eu entreguei nas suas mãos. Você é um líder para cuidar dessas vidas e você está negligenciando. Você cuidando de si, passeando, brincando, distraindo, aproveitando o mundo e não está ligando para essas vidas que eu entreguei nas tuas mãos, meu servo. Pois é, Davi estava assim e não se despertou. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para revelar uma situação. Davi já estava pecando antes da Batseba, quando ele deveria ter ido à guerra. Ele estava acomodado. Ao invés de chamar os líderes do país para orarem, buscarem a Deus e se consertarem diante do Senhor, ele cedeu
a ficar acomodado, aproveitando as belezas do palácio. Ele ficou se deliciando com essas coisas do mundo. E por causa disso ele se enfraqueceu. E por causa de estar fraco é que ele não conseguiu resistir à tentação da Batseba. E depois, por estar fraco, ele tentou acobertar o pecado. Deus não gosta disso. Deus diz que aquilo que você faz em oculto, ele vai divulgar, todos vão ficar sabendo. A vida de um cristão tem que ser transparente, não dá para ficar escondendo nada. Meu irmão, não tente esconder, porque Deus não vai deixar, vai ser pior depois. É melhor você abrir o coração, confessar, se arrepender, passar a vergonha que tiver que passar agora, mas receber o perdão. É melhor do que tentar esconder, tentar passar a mão em cima do pecado, e as consequências vão ser piores. As coisas estavam tão ruins na casa de Davi, que a filha foi estuprada, o filho matou outro filho, e quando deram a notícia de que todos tinham morrido, ele até acreditou, porque ele sabia que as coisas estavam ruins demais. Nem todos morreram, só o Absalão tinha matado o Aminon, mas o Davi sentia que a coisa estava tão ruim que ele acreditou. E mais tarde, quando o Absalão se rebelou contra ele, a notícia que veio era a seguinte: olha, o povo todo está rebelado. Também ele acreditou. As coisas estavam tão ruins para o lado de Davi que ele acreditava em qualquer notícia alarmista. Pois é, aprenda isso, meu irmão. Você, quando está numa situação de pecado, vai ficar com medo até de uma barata no escuro. Você vai ter medo de tudo. Você vai ficar desesperado com tudo. Porque você, não estando em comunhão com Deus, tudo mais vai ser tenebroso na sua vida. O caminho começou a desviar lá atrás. Volte à vereda antiga, volte ao caminho de santidade, conserte a sua vida para você poder ajudar outros a se consertarem também. Você entende isso? Meu irmão, quando você começa a se esfriar na fé aqui, agora, quando você começa a ficar morno espiritualmente, as consequências vão se multiplicar lá para frente. Vai ser pavoroso para você o que vai acontecer. As consequências serão terríveis, as consequências do pecado. É melhor você segurar a represa aqui agora, antes que ela se rompa. Meu irmão, conserte o pecado que tem, que é sabido, do qual você se arrepende agora, enquanto é tempo. Não deixe o pecado se multiplicar e chamar outros pecados, e a situação se enrolar e se complicar e virar uma avalanche contra você. Se conserte agora, enquanto é tempo. Lembre-se de cada pecado que você cometeu para se consertar. Não deixe a coisa piorar. Não deixe as consequências se multiplicarem. Isso vai ser doloroso para você. Melhor é que você se conserte agora, já. Bote tudo para fora, confesse para receber o perdão. Aprenda com Davi, meu irmão.